Hey, salve, salve meu povo, como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, começando mais um episódio do nosso Filosofia Reverbérica. O meu, o seu, o nosso, daquele de quem quiser podcast. Isso mesmo, meus queridos reverbéricos, minhas queridas reverbéricas. Começando mais um episódio. E aí, colocando os episódios em ordem, esse é o nosso episódio de número 107. 107 que deveria ter sido gravado e ido ao ar aí para vocês no dia 17 de setembro. No dia 17 de setembro, foi um domingo e a gente estaria lá reverberando com vocês nesse domingão 17 de setembro. Mas não foi possível e cá estamos nós para reverberar com vocês e nos mantermos reverberando. Bom, e aí já indo direto para o assunto, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos começar com a frase aí. A frase do Gabriel Garcia Marques. Um homem só tem o direito de olhar o outro de cima para baixo para ajudá-lo a se levantar. Boa, hein? Um homem só tem o direito de olhar o outro homem de cima para baixo se for para ajudá-lo a se levantar. Gabriel Garcia Marques, uma ideia incrível para a gente pensar, que dialoga totalmente com momentos em que eu passei muitas vezes na minha vida e que eu acredito que vários que estão aqui ouvindo o Filosofia Reverbérica pode ter passado, né? Reverbéricos e reverbéricas. Bom, é complicado dizer, né, que quando a gente estende a mão para as pessoas, a gente não quer alguma coisa em troca. Dificilmente você não quer alguma coisa em troca. E quando eu estou falando alguma coisa em troca, eu não estou falando algo financeiro, algum presente, eu estou falando de, no mínimo, um agradecimento. E esse agradecimento, ele não tem a ver com nada muito, né? Estou fazendo isso só porque eu quero que a pessoa seja grata, eu quero que a pessoa agradeça o que eu estou fazendo para ela, tal. Não é nada disso. É o agradecimento no sentido de você ver que a pessoa, quando você contribui de alguma maneira com ela, você vê que a pessoa responde ao que você está propondo e você vê que a pessoa valoriza as coisas que você fez por ela e isso vai fazer com que ela seja grata. Ela não precisa falar, olha, eu sou muito grato, olha, eu acredito que essa pessoa contribuiu demais na minha vida, não precisa de nada disso. Porém, né, pensando no momento anterior a isso, a gente não tem que olhar ninguém de verdade, assim como o Gabriel Garcia Marques fala, a gente não tem que olhar ninguém por cima, né? A gente não, essa coisa de muitas vezes as pessoas não se darem conta do quão importante é o outro, o conhecimento do outro, o saber do outro. Eu falo isso partindo de uma perspectiva que nos últimos anos eu tava até vendo isso esses dias, não lembro quando foi, relacionado à cultura, que nos últimos anos se reforçou essa ideia de valorizar determinadas culturas e não valorizar outras culturas. Então, aquela coisa que já tinha ficado no passado, né, de alta cultura, baixa cultura, cultura erudita, cultura popular, essas coisas que assim, já tinha caído isso, né? As pessoas já não falavam mais isso. Falavam sobre culturas, diferentes possibilidades de cultura, de diferentes povos, de diferentes etnias, de diferentes grupos sociais, enfim. E não tinha mais, né? Até poderia ter em determinados grupos mais fechados assim. Bom, mais recentemente, uma vez que voltou-se a falar dessa maneira, né? Voltou-se a falar dessa perspectiva de cultura no sentido de alta e baixa, de melhor, de cultura pior, eu gostaria de trazer para vocês essa questão que o Gabriel Garcia Marques fala, né? Do homem não olhar o outro de cima para baixo, a não ser que seja para ajudá-lo a levantar. Por quê?
muitas vezes, quando se entende a cultura nessa perspectiva, você entende como existem pessoas melhores que outras, que existem culturas melhores do que outras. E quando a gente observa as diferenças, né, nas culturas, a gente observa que não é algo para a gente pensar como essa é melhor ou essa é pior, porque são culturas diferentes, são culturas que têm os seus pressupostos, são culturas que têm os motivos de ser, têm a razão de ser, têm o motivo do qual elas vão se constituindo da maneira que elas vão se constituindo para que as coisas aconteçam, enfim, de diferentes maneiras. Mas eu acho muito válido conversar com vocês nessa perspectiva e trazer uma ideia onde, quando se entende a cultura, né, nesse aspecto de uma cultura melhor ou uma cultura pior, a gente diz que isso se relaciona à forma como o ser humano compreende o outro. Isso tem a ver, principalmente, de como uma pessoa vê a outra e também como os grupos culturais se veem, como os aspectos pensados para cada cultura e para cada grupo cultural, eles vão dialogar em determinados momentos e não vão dialogar em tantos outros. Portanto, quando a gente observa uma cultura, observa pessoas de diferentes lugares, diferentes grupos sociais, a gente observa não com um olhar, né, por cima, com um olhar superior para entender que aquele é inferior, ou um olhar, uma vez que você tenha mais acesso à educação, que você tem mais conhecimento, dizendo que aquele grupo não tem nenhum conhecimento, sendo que ele tem outros conhecimentos tão válidos quanto os seus. Enfim, tudo isso que eu estou falando está diretamente relacionado à forma que você olha para o outro, a forma que você olha para outra pessoa. E aí eu, sou obrigado novamente, a filosofia reverbérica me faz muitas vezes fazer isso, que é voltar em histórias minhas, voltar em momentos meus. E, de verdade, tá, gente? Vou contar uma coisa para vocês aí. Aproveitar que a gente teve problema de novo, vocês não devem estar vendo com imagem, vocês só estão vendo o áudio agora, na verdade ouvindo o áudio e vendo a imagem aí do dia, com a frase. Mas eu acho importante dizer para vocês o seguinte: eu sou professor, né? Sou professor, estou na escola, trabalho na escola aqui na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Tenho já mais de uma década, quase indo para a segunda década já, terminando a primeira metade da segunda década. E nesse tempo eu costumo observar que lá na escola a gente tem diferentes grupos sociais, diferentes locais, né? Os estudantes, eles vêm de diferentes realidades, né? Porque a gente tem filhos de funcionários da escola, da faculdade, filhos de funcionários, né? E aí professores, dependendo do grau de funcionário da universidade como um todo, e comunidade em geral. Então a gente pode ter estudantes de qualquer lugar, de qualquer realidade, enfim. Bom, mas é interessante trazer para vocês a seguinte observação. Quando eu trabalho, né, com diferentes práticas corporais, sou professor de educação física lá, tenho um projeto de capoeira, né, faço parte do programa Negritude da escola, enfim. E quando eu trabalho com algumas práticas corporais, é bem interessante observar a resistência de alguns grupos. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, os grupos que querem resistir às práticas são os grupos nas quais essas culturas elas estão bem embasadas às vezes. E isso me traz uma curiosidade muito grande, né? O quanto esses grupos sociais eles são oprimidos,
são questionados a partir das suas práticas, ao ponto de não reconhecer a sua prática, né, oriunda ali da sua realidade, como uma prática válida de estar presente na escola. Às vezes a gente acaba até escutando que tipo, isso não é coisa para se trabalhar na escola, né? E pensando que se os conhecimentos eles estão aí pelo mundo, né, fazem parte de uma produção humana, eu acredito que todo conhecimento ele é válido de estar presente na escola, desde que ele vá contribuir de alguma maneira com a formação desse estudante ou dessa estudante em diferentes aspectos. Mas por que eu estou falando isso, né? Trazendo para vocês essa experiência, né? Minha experiência profissional da escola. Porque não é raro estudantes não se identificarem com determinadas práticas que vêm da comunidade, por vezes, num contexto de que essa prática ele não reconhece como uma prática escolar. E por que ele não reconhece, né? Ele é tão contaminado com os discursos e com tudo que já se tem historicamente na sociedade, de entender que determinados lugares não devem ser ocupados, né, por determinado grupo social, que ele acaba não se vendo representado. Em contrapartida, eu já tive momentos em que as pessoas se veem representadas, que tomam a frente, que se colocam, né, que veem naquela situação um momento de, poxa, agora é minha vez, agora eu posso falar sobre o que eu sou bom, sobre a minha comunidade, sobre as coisas que eu faço de bom. Então, trazendo aqui à baila, né, toda essa discussão sobre levantar o outro ao chão, eu penso que o que o Gabriel Garcia Marques traz dialoga potencialmente com as pessoas que não se solidarizam simplesmente como uma situação de se colocar, né, a tolerância de alguém que se sente superior e quer ajudar uma pessoa que ele identifica como inferior, mas a solidariedade presente nos aspectos de que, o que você faz é tão importante quanto o que eu faço. O que eu vivo é tão importante quanto o que você vive. A música que eu faço é tão importante quanto a música que você faz. São diferentes, vêm de contextos diferentes. A poesia que eu faço, a arte que eu faço, os produtos que eu crio, tudo que está presente na sociedade, que é uma produção humana, ainda assim elas são diferentes, mas ao mesmo tempo que são diferentes, são produções que se mantêm no dia a dia, se mantêm no contexto, para que a gente compreenda, sobretudo, compreenda que ninguém é necessariamente melhor que ninguém. Você é diferente da outra pessoa. Você é muito bom, de repente, naquilo que você faz. E você tem que falar isso, né? Você tem que verbalizar isso. As pessoas têm que saber de verdade que você é muito bom mesmo. Que não te faz melhor que o outro, que de repente é diferente de você e faz outra coisa. Então, por mais que pareça um paradoxo, né? Como é que eu vou ser melhor se tem pessoas que são piores? Não tem pessoa pior. E aí eu sou melhor? É um paradoxo, né? Mas, pensando num aspecto de que todo mundo tem a possibilidade de fazer grandes coisas, você pode ser aquela pessoa que faz uma grande coisa na sua área. E aí você é o melhor naquilo que você faz. Então, para a gente pensar, para a gente reverberar, para a gente continuar reverberando, afinal, dia 17 de setembro foi um domingo, dia de ficar reverberando. E a gente traz essa frase incrível do Gabriel Garcia Marques. Mas lembrar sempre vocês que se você quiser puxar alguém, se você quiser olhar de cima e puxar alguém com você, faça como o movimento hip hop,
né? O movimento hip hop sempre fez isso. Um sai puxando o outro. Um subiu, um conseguiu aí uma notoriedade, puxou o outro, puxou o outro. E hoje o movimento hip hop, mesmo com os preconceitos que ele sofre, ele ainda é um movimento muito forte e reconhecido nacionalmente e com artistas incríveis aí. Então sempre pensar isso. Se for para olhar de cima para baixo, é para puxar a pessoa, para levantar e ajudar essa pessoa a subir com você. Grande Gabriel Garcia Marques, trazendo essa frase incrível para a gente ficar reverberando. E eu encerro por aqui mais um episódio, nosso 107º de Filosofia Reverbérica, deixando aquele beijo no seu coração, meu querido Reverbérica, minha querida Reverbérica. E não pode esquecer, né? Você não pode esquecer. Bebe água.